começar a gravar, na verdade. Tá gravando. Só um momento. Aí dá pra mim pegar e pôr meu celular aqui em cima. Calma lá, já vou silenciar. A gente tem que estar focado em passar os slides, hein? Aí, vou, tá? Oi, meu nome é Kelly e hoje a gente vai apresentar o trabalho de desenho técnico civil. O nosso trabalho é sobre desenho técnico arquitetônico e a gente vai apresentar, quem vai apresentar esse trabalho vai ser a Isabela, eu e a Júlia, tá? O trabalho é do professor Rogério e vamos para a parte do desenho técnico arquitetônico. Aqui na introdução, eu vou falar um pouquinho que o desenho técnico arquitetônico é essencial para representar de forma precisa as ideias e medidas em detalhes de um projeto. No nosso seminário, vamos focar no desenho técnico arquitetônico, com ênfase em planta baixa. O objetivo do trabalho é aplicar os princípios básicos de desenho técnico em uma planta baixa, em vistas e em corte. Foram realizadas as medidas para fazer esse trabalho, o desenho manual e a representação 3D e comparação com fotos reais do nosso projeto. Na planta baixa, a planta baixa é uma representação gráfica vista de cima do imóvel ou uma construção, como se o teto fosse removido para que pudéssemos observar o ambiente por dentro. Ele mostra a disposição interna dos cômodos, como a sala, quartos, banheiros, janelas e as paredes, né? Na elaboração do projeto, a gente escolheu um imóvel, no caso, a minha casa. A gente primeiro fizemos o levantamento das medidas, né? A gente fez todo esse levantamento usando a trena e a gente fez as anotações ali para começar a esboçar um croquis de como seria a planta da casa, né? O projeto arquitetônico desta casa. Foi aí que a gente escolheu fazer pela escala 1:2, quando a gente viu as medidas certinho da porta, para ficar tudo certinho alinhado com a janela, tudo certo pelas normas. Em seguida, a gente reservou uma sala lá na faculdade mesmo, para começar o projeto, para fazer o desenho à mão. E a gente fez na folha 3, que foi as orientações do nosso trabalho. E para finalizar a elaboração do projeto, a gente fez a legenda, né, com o nome dos integrantes do grupo, a data e o título. Sobre a planta do imóvel, né, que é a casa da Kelly, aqui a gente tem o nosso desenho, que foi na folha 3. A gente pode ver a planta baixa à esquerda, que tem os 2 quartos, a sala, a cozinha e o banheiro. E ali a gente tem no lado direito a gente tem o corte, que ficou entre o banheiro e a porta da sala. Então, com base nas informações, nas anotações feitas, a gente desenvolveu essa planta manualmente, né, na folha 3, conforme as normas técnicas. A gente utilizou diferentes tipos de espessuras, né, de linha, e na planta inclui todos os elementos obrigatórios, né, como os vasos, as pias da cozinha e do banheiro, e os cortes também. Aqui a gente tem os materiais utilizados, né, na elaboração dessa planta manual. A gente utilizou a folha 3, como eu já havia falado, as lapiseiras 03, 05 e 07. A gente usou escalímetro e régua, né, para medição dos tamanhos, e a borracha
compasso com extensor da lapiseira e um par de esquadros de acrílico. E aí a gente vai para as normas técnicas, né, que as normas técnicas arquitetônicas, elas são conjuntos de diretrizes elaboradas com o objetivo de padronizar os processos de representação gráfica, projeto e execução, na comunicação da arquitetura e urbanismo. No Brasil, essas normas são desenvolvidas principalmente pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a nossa querida ABNT, que estabelece os critérios que garantem clareza, segurança e funcionalidade na elaboração dos projetos. E a existência dessas normas se justifica pela necessidade de uma linguagem técnica comum entre os arquitetos. Arquitetos, engenheiros, construtores, etc. Sem essa padronização, haveria muitas interpretações de desenhos, né? De medidas e simbologias, o que poderia gerar erros na execução dos projetos, né? E aí, que geraria o retrabalho, atrasos em obras e até acidentes. Então, essas normas técnicas são fundamentais para que garantir a qualidade dos projetos, né, e facilitar a comunicação entre equipes e assegurar que os edifícios atendam aos requisitos de conforto, segurança, estética e sustentabilidade. Além disso, elas são exigidas em diversos processos legais, como licenciamento e a aprovação de projetos junto aos órgãos públicos. E aqui a gente separou algumas normas técnicas, algumas principais, algumas bem importantes, que aí a gente tem a primeira, que é a NBR 6.492, né, que é a representação dos projetos de arquitetura, que vai falar sobre os padrões de representação. A NBR 8.196, que vem para o emprego das escalas nos desenhos. A NBR 10.068, que são as folhas para os desenhos. A NBR 8.403, que é a aplicação de linhas nos desenhos. A NBR 10.592, que é a apresentação da folha para o desenho técnico. A gente tem a NBR ISO 128, que são as regras gerais de representação em desenhos técnicos. E por último, a gente tem a NBR 8.402, que é a escrita técnica, né? Que normaliza as condições para escrita usada nos desenhos. Aí a gente tem a diferença, nesse próximo slide, a diferença e semelhanças entre o desenho técnico arquitetônico e o mecânico. E aí a gente tem a finalidade do desenho técnico é representar os edifícios como casas, prédios, plantas, cortes e fachadas. Já o técnico mecânico é representar peças, máquinas e sistemas mecânicos. O conteúdo principal do desenho técnico arquitetônico é representar, são as plantas baixas, né? Cortes, fachadas e layout de ambientes. Já do técnico mecânico, peças mecânicas, eixos, engrenagens, vistas e tolerâncias, né? Aí a gente tem as simbologias, que no desenho técnico arquitetônico são as representações das portas, janelas, instalações elétricas e hidráulicas, né? Já no técnico mecânico, são símbolos de soldas, roscas, furos e entre outros. E aí os profissionais que utilizam o desenho técnico arquitetônico costumam ser os arquitetos, engenheiros civis,
urbanistas, designer de interiores. E o desenho técnico-mecânico são os engenheiros mecânicos, né? Técnicos industriais e projetistas de produto. O foco da representação do desenho técnico-arquitetônico é a funcionalidade dos espaços, conforto, estética e a usabilidade. Já no técnico-mecânico é a precisão dimensional, o funcionamento mecânico e a montagem e fabricação. Bom, agora vamos falar das dificuldades e das facilidades que encontramos em elaborar o nosso projeto. Bom, no desenvolvimento do nosso trabalho, encontramos algumas dificuldades, principalmente na hora de fazer o desenho técnico em si. Acreditamos que isso aconteceu tanto por falta de prática de desenho arquitetônico em si, quanto pela ausência de alguns materiais que teriam facilitado mais no traçado. Tirar as medidas também foi um desafio, já que envolvia muitas informações, mas a parte realmente complicada de todo o projeto foi o corte, que tivemos dificuldades para definir a escala certa e para representar a vista do corte corretamente, porque diferente do corte do desenho mecânico, o corte arquitetônico é mais detalhado e complexo, que é uma das diferenças que eu senti entre o desenho mecânico e o desenho arquitetônico. E até para decidir onde vai passar o corte foi complicado, ficamos na dúvida se passávamos um corte longitudinal ou transversal. E na hora de cotar também enfrentamos um pouco de dificuldade, principalmente por conta da escala e da precisão das medidas. Mas conseguimos passar por essas dificuldades e dar o nosso melhor e adaptar como foi possível e finalizar o desenho. Já nas facilidades, a parte mais fácil foi na hora de modelar em 3D. O programa Floor Planner, que o professor indicou, foi tranquilo de usar, ele é bem intuitivo e permite uma boa visualização da residência. Além disso, os vídeos explicativos ajudaram a deixar nosso processo mais rápido e prático. Vamos à comparação da imagem da casa real e do modelo em 3D. Aqui temos a fachada e ao observarmos a imagem real, conseguimos ver todos os detalhes físicos, como materiais, cores, texturas e proporções já executadas. No modelo 3D, temos uma representação digital fiel à construção. No próximo slide, podemos ver a parte interna no modelo 3D, que representa exatamente o que foi já desenhado em planta e como é a casa. E nessa representação, permite a gente ter uma visualização antecipada da volumetria, organização espacial, proporções e até mesmo a incidência de luz natural sobre edificações. Isso facilitando a nossa fase de projeto e evitando erros na execução. E é isso. Nosso trabalho acaba aqui. Essas foram as nossas referências utilizadas. E muito obrigada!